Olá, meus queridos, finalmente estamos começando a Semana Santa. Essa semana tão aguardada, tão preparada por todos nós que estamos vivendo essa quaresma. A quaresma ainda não terminou, a bem da verdade, podemos até dizer que este domingo de Ramos seja o último domingo da quaresma, porque o próximo domingo aí já será domingo de Páscoa, começamos um novo tempo litúrgico. Mas estamos, portanto, no último domingo da quaresma, que também é o domingo que abre a Semana Santa, o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Como sempre, teremos a companhia do Frei Alberto Madi, nos explicando com categoria a palavra do Santo Evangelho. E o tema da liturgia deste domingo de Ramos pode ser a seguinte: Jesus, o Messias de paz, não de poder e violência. Vou repetir: Jesus, o Messias de paz, não de poder e violência. A narração da entrada de Jesus em Jerusalém, no Evangelho de Mateus, é rica de citações do Antigo Testamento, com as quais o evangelista quer encerrar e resumir toda a história do seu povo. Mas vamos ler esta passagem importante. É o capítulo 21 de Mateus, os primeiros 11 versículos. Comecemos pela primeira parte do versículo 1 do capítulo 21 de Mateus e você verá o texto aí na sua tela. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. As indicações do evangelista não pretendem ser topográficas. A preocupação dele não é tanto com os lugares pelos quais Jesus passa, mas sua preocupação é teológica. Por exemplo, Betfagé, essa vilinha chamada Betfagé, significa casa dos figos, casa dos figos. E após a entrada de Jesus em Jerusalém, haverá o episódio da figueira estéril, que está no mesmo capítulo 21 de Mateus que estamos lendo, versículos 18 a 22. E essa figueira estéril, que não dá figos, é a figura do templo de Jerusalém, que não produz os frutos desejados por Deus, que ali é cultuado, né? Então, o Monte das Oliveiras é a montanha onde, segundo a tradição, o Messias teria se manifestado. Então, por isso que se destaca Betfagé, a casa dos figos, que não dá figos, o Monte das Oliveiras, que está bem diante do templo, dá para se ver o templo por cima, né? É um monte que ocupa uma posição mais elevada em relação ao templo de Jerusalém. E, segundo a tradição, repito, o Messias deveria começar a se manifestar por ali. Então, prossigamos. Versículo 1b a 2 dizem o seguinte: Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. Toda vez, isso a gente já viu várias vezes aqui, toda vez que o termo povoado, aldeia aparece nos evangelhos, é sempre como sinal de incompreensão diante da novidade trazida por Jesus. Portanto, devemos esperar algo de incompreensão nesta passagem de hoje também. É até mesmo de hostilidade. Qual é o significado desta jumenta e deste jumentinho? Como dissemos, o evangelista carrega esta passagem da entrada de Jesus em Jerusalém com citações do Antigo Testamento. E aqui devemos voltar ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no testamento que Jacó faz e na bênção que ele oferece a cada um de seus filhos. Quando chega a vez do seu filho Judá, Jacó diz: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem vai a obediência de povos. Ele amarra a videira, seu jumentinho, a parreira escolhida, o filho da jumenta. Isso está lá em Gênesis capítulo 49, versículos de 10 a 11. Essa é a referência que está por detrás dessa passagem que Mateus nos relata. Existe essa profecia dessa figura do libertador, do Messias de Israel, que precisava ser realizada. Aqui então está o significado desse jumentinho e dessa jumenta. Tá certo? Prossigamos. Versículos agora de 3 a 5 do capítulo 21 de Mateus. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta:
Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. É a única vez que Jesus se define assim como o Senhor. Senhor não significa quem está acima dos outros, quem manda, mas quem não tem ninguém acima de si. Quem é livre para dispor da própria vida. Um Senhor que não manda, mas põe a sua vida ao serviço dos outros. Esse é o Senhor Jesus. Aqui, novamente, há outra referência ao Antigo Testamento. Assim, na primeira citação que se referia ao Gênesis, Jesus tinha dito: desamarrai-os, ou seja, a jumenta e o jumentinho. Isto é, tornai esta profecia real. A segunda citação é tirada do livro do profeta Zacarias, que o evangelista, no entanto, não relata exatamente. Ele faz uma adaptação da profecia de Zacarias. Diz o evangelista, pretensamente citando Zacarias: dizei à filha de Sião. Na verdade, a passagem de Zacarias começou com um tom mais exaltado. De fato, Zacarias diz: enche-te de grande júbilo, filha de Sião. Prompe em cantos, em gritos, filhas de Jerusalém. Isso está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, primeira parte. Não há nada para se exultar nem para se jubilar aqui, segundo Mateus. Por quê? Jerusalém, desde o início do Evangelho, tem sido apresentada sob uma luz sinistra. É a cidade simbólica da instituição religiosa, mas que sempre matou os enviados de Deus. Por isso, é apenas dito: dizei à filha de Sião. Mateus não cita o restante da profecia. Depois diz: eis que o teu rei vem a ti. Eis que o teu rei vem a ti. E o profeta Zacarias havia escrito assim: eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso. Bem, o evangelista omite: ele é justo e vitorioso. Por quê? Porque justo significa aquele que é fiel observador da lei, que não é bem o caso de Jesus. Ele vem dar o sentido pleno da lei, mas ele não fica apegado à lei. Isso Mateus demonstrou em todo o seu evangelho. E também Jesus não é o vitorioso que triunfou. Jesus não vai triunfar pelas armas, pelo poder. O evangelista prossegue citando a profecia de Zacarias. Abre aspas: manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. É aqui que o evangelista quis chegar. Esse Messias que entra em Jerusalém não tem a insígnia do poder, não se senta em um animal de guerra, que poderia ter sido um cavalo ou mesmo uma montaria real, que era, no caso, a mula, mas ele vem sobre um jumento. O jumento era a montaria normal das pessoas humildes, das pessoas simples. Então Jesus pede para liberar, para desatar essa profecia que havia sido anulada, porque ia contra os ideais de vingança, de violência do povo de Israel sobre os dominadores romanos e a vontade de predominar sobre todas as outras nações. Portanto, era uma profecia que foi colocada de lado. Jesus nos convida a desamarrá-la, a libertá-la, a atualizar essa profecia de Zacarias. Prossigamos, lendo então Mateus agora, versículos de 6 a 8. Então, os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Os mantos, atenção, os mantos, na simbologia judaica, indicam a realidade da pessoa, a pessoa mesma. Por isso, os discípulos aderem a esta imagem de um Messias não violento, um Messias de paz, um Messias desarmado. Por isso que eles colocam seus mantos sobre o jumentinho para ele montar, né? Eles estão concordando com essa figura de Messias. Na investidura do rei, em sinal de submissão, tirava-se o manto da pessoa, que indicava o próprio indivíduo. Estes mantos ficavam na estrada esparramados, e o rei passava por cima. Isso era uma expressão de submissão ao rei nos tempos antigos.
Então os mantos dos súditos eram retirados e colocados pelo caminho para que o rei pisasse sobre eles. Bem, a multidão fazendo isso, tirando os seus mantos e colocando no caminho para que Jesus passasse sobre eles, montado no jumentinho, o que a multidão quer expressar é que o Messias que ela deseja não é um Messias de paz, mas é um rei a quem se submeter. No fundo, a população está dizendo que quer um rei, quer um chefe, quer um militar, quer alguém que combata por eles, né? A multidão, então, está fora do esquema. Estes ramos cortados das árvores, por exemplo, que o povo começa a esparramar pelo caminho de Jesus, lembra a festa das tendas. A festa onde, segundo a tradição judaica, o Messias se teria manifestado. Por isso, pretendem acolher este Jesus como rei triunfante que entra em Jerusalém. Vejam bem. Leiamos agora o versículo 9, que diz: as multidões que iam à sua frente e as que o seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Eis que não é Jesus quem conduz essa procissão, atenção, mas há uma multidão que o precede, que vai à frente dele, assim como o tentador o trouxe a Jerusalém no pináculo do templo. Agora as multidões dão sequência às tentações de Jesus, mostrando-lhe o caminho a seguir. E qual é o caminho a tomar? O do poder, o da dominação. É isso que a multidão quer. A multidão quer que Jesus se torne um rei, domine sobre o povo e sobre os invasores do seu território, né? E diz o Evangelho também que as multidões que o seguiam clamavam, Hosana, né? Então Jesus está no meio, ele está colocado bem no meio. Na frente tem multidão, atrás tem multidão. Tanto os que o precedem como os que o seguem gritam a mesma coisa: Hosana. Hosana é uma expressão hebraica que significa salve-nos então. Hosana quer dizer salve-nos então. Hosana a quem eles estão dando? Eles falam ao filho de Davi. Eis o grande mal-entendido, que levará então os mesmos que agora gritam Hosana para Jesus, gritarem crucifica-o para Pilatos. Acham que Jesus é filho de Davi, ou seja, a multidão está vendo Jesus como um Messias como Davi. E não podemos esquecer que Davi foi o grande guerreiro, o grande rei que através de um banho de sangue conseguiu reunir as tribos de Israel. É isso que eles esperam. Quando perceberem que Jesus não é o filho de Davi, não saberão o que fazer com esse Messias. E acabarão escolhendo Barrabás. E para Jesus pedirão a crucificação. É o que veremos na próxima sexta-feira da Paixão. Prossigamos, capítulo 21, sempre de Mateus, agora versículos 10 a 11. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada. E diziam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. O verbo usado pelo evangelista para falar que a cidade estava alvoroçada é o que indica um terremoto, um sismo, exatamente isso. Ele usa um verbo que indica terremoto. A cidade estremece, como no princípio do evangelho. No anúncio do nascimento, também a cidade se espanta, se abala. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 3, quando os magos passam por Jerusalém. Agora, quando Jesus entra em Jerusalém, pela última vez, se estremece, porque é a cidade que mata os profetas e matará também o Filho de Deus, que é Jesus. Olha só a pergunta que a elite da cidade faz: quem é este? Quem é ele? Isso é uma expressão de desprezo. Quem é esse cara aí que está chegando? Quem é esse cara aí que está entrando em Jerusalém? É o desprezo da elite da cidade, das autoridades judaicas a Jesus. A cidade santa não conhece o Deus conosco, como Jesus foi apresentado por Mateus. Porque o seu Deus é outro. É o Deus do interesse, é o Deus da conveniência, é o Deus dinheiro,
é o Deus do tesouro do templo. No fundo, este é o problema de Jerusalém. Esta cidade não apenas não vai ao encontro do Messias que vem, mas também fica irritada. Quem é esse? E as multidões respondiam, diz Mateus. E aqui eis o grande mal-entendido. O que a multidão responde? Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Para que falar disso? A Galileia, naquela época, era a região turbulenta, de onde saíam os revolucionários, os revoltosos, como no caso os zelotes, aqueles que queriam lutar contra o domínio romano. É lembrado Judas, que também era galileu, que nos anos 6 e 7 depois de Cristo, iniciou 2 revoltas contra os romanos que terminaram em um banho de sangue. Então, aqui está o que a cidade espera. Quando perceberem que Jesus não é o filho de Davi, como estão gritando, mas o Filho de Deus, não saberão o que fazer com isso. Bom, após essa reflexão que nos foi oferecida por Frei Alberto Madi, agora faço eu uma meditação a respeito deste Santo Evangelho do Domingo de Ramos. E começo citando o Papa Francisco, que diz o seguinte, olha só essa frase de Papa Francisco. Quando caminhamos sem a cruz, quando construímos sem a cruz, e quando confessamos a um Cristo sem a cruz, não somos discípulos do Senhor, somos mundanos, somos bispos, sacerdotes, cardeais, papas, porém não discípulos do Senhor. A cena da entrada de Jesus em Jerusalém tinha tudo para se parecer com as solenes entradas processionais dos reis e monarcas vitoriosos da antiguidade. Eles traziam suas tropas atrás deles e as pessoas capturadas em batalha. As multidões celebravam a vitória, haviam aclamações com hinos. Ao final de tudo, havia uma cerimônia religiosa no templo da cidade, confirmando a vitória e o poder do monarca triunfante que chegava à cidade. Então, era assim que era para ser a entrada de Jesus em Jerusalém. No entanto, não é bem isso que constatamos ao ler ou ouvir atentamente essa cena que o evangelista nos narra hoje. No fundo, como bem constata o teólogo espanhol José María Castillo, o que nós temos aqui é uma paródia do poder imperial. Isso mesmo, uma paródia do poder imperial. Paródia, segundo os melhores dicionários, é a imitação dos procedimentos de alguma obra, seja artística ou não, com o objetivo de ser jocoso, satírico, crítico ao que se imita. Então é uma imitação crítica essa de Jesus, a entrada dos grandes monarcas romanos na cidade eterna de Roma, por exemplo. Jesus nos mostra, com a sua atitude, que não segue, nem muito menos concorda com o exercício do poder tal como exercido por Roma e demais poderosos de seu tempo. A vida humana possui outro sentido, outro destino para Jesus. Um destino que não pode admitir regozijar-se no ato desumano de dominar a alguém, e menos ainda humilhá-lo, mas que deve ser totalmente o contrário. O destino humano é a exaltação da simplicidade da humanidade, a exaltação da bondade, da proximidade aos pobres. Afinal, somente a bondade é digna de fé. Todo o restante é balela, é desperdício. É triste observar, nos tempos atuais, quantas pessoas cultuam um Cristo que não corresponde absolutamente àquele revelado pelos evangelhos. Há pessoas que criaram para si um Jesus Cristo para chamar de seu, pois ele não existe nos evangelhos, no restante do Novo Testamento de nossa Bíblia, mas apenas e tão somente na mente, na ideologia de certas pessoas que não entendem e aceitam o Cristo da cruz, o Cristo pobre e sofredor com os sofredores, o Cristo que não exalta a justiça e justifica o poder e a riqueza, nem mesmo consola as consciências dos ricos e poderosos que não sabem partilhar do que é seu. E por isso mesmo, jamais conhecerão ou experimentarão quem é Deus de verdade.
o Domingo de Ramos nos convida a não sermos como a elite de Jerusalém, que não reconheceu o verdadeiro Messias, nem o seguiu, nem ficou contente com a sua presença na sua cidade. Tenhamos a coragem, queridos irmãos e irmãs, de crer em um Messias que nos desconcerta, nos surpreende, nos desafia, nos faz mudar de vida, pois é disso que estamos precisando de fato. E agora, encerrando a nossa meditação de hoje, temos essa belíssima oração, que você já começa a ver aí na sua tela. Tu montaste um jumentinho, tu manifestaste tua força escolhendo a penúria, montaste um jumentinho em sinal de pobreza, mas com a tua glória conquistas Sião. As roupas dos teus discípulos eram pobres, mas as crianças e a multidão te engrandeciam, exclamando: Hosana, salva-nos, tu que estás nos mais altos céus. Salva, Altíssimo, os oprimidos. Tem piedade de nós por estes ramos, tu que vem nos lembrar de Adão. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que acabaram de acompanhar essa meditação, essa reflexão do Santo Evangelho. Que todos tenham uma abençoada Semana Santa. Não deixem de participar de todas as celebrações em vossas comunidades. É uma semana riquíssima para todos nós. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.